Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, alguns incêndios que aconteceram na Rússia e algumas discussões acerca do 9 de maio também, que vai acontecer na Rússia em alguns dias, tá? Essas notícias foram sugeridas por PHMPG, Michel Fortes e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação aqui na Ucrânia continua mais ou menos a mesma. Os russos tiveram algum pequeno avanço aqui em Ampil e em direção a Liman. Eles estão tentando ir em direção a Liman, não tem conseguido, porém, avançar muita coisa. A situação é a mesma que a gente falou ontem e anteontem, ou seja, os russos estão usando uma força muito grande, estão com toda a sua disposição, com um monte de BTGs ali, um monte de armas e não conseguem avançar de forma alguma. Isso também se refletiu aqui em Kherson. Kherson também não teve nenhuma mudança de ontem para hoje. Vocês podem ver que toda a linha de batalha, toda a frente de batalha está meio que parada, continua sem um avanço pelos russos, né? Isso, lógico, já deve estar deixando o pessoal lá preocupado, porque toda a ideia deles de abandonar o norte da Ucrânia, né, tirar todas as tropas de lá para reforçar ali, não resultou em nada. No final das contas, os russos só conseguiram avançar no início dessa guerra quando pegaram as defesas ucranianas despreparadas. Depois que as defesas ucranianas se organizaram, os russos não conseguiram mais andar mais nem um passo lá dentro, né? Então, repare esse mapa aqui interessante do Instituto de Estudo da Guerra, mostrando exatamente isso que eu falei, que eles tiveram alguns avanços, sim, avançaram um pouquinho aqui em Lima, em Ambil, Liman, aqui também em Izium, avançaram em alguns lugares, mas muito pouca coisa para um esforço de guerra tão grande, né? E o interessante desse mapa é que ele reconhece aqui também as milícias civis ucranianas nessa região, né? Como a gente já falou em alguns vídeos atrás, eles têm causado muitos danos às tropas russas, porque justamente são civis, não são soldados e coisa e tal, e têm agido usando sabotagem, enfim, e segundo dizem, já mataram mais de 100 russos nessa região aqui de Melitopol e coisa e tal. Os russos certamente não estão tendo uma vida fácil, mesmo nessas regiões que supostamente estão ocupadas por eles, né? A situação em Mariupol continua a mesma coisa. Parece que a novidade que teve foi que o Papa Francisco ofereceu, ou pediu a Putin a licença para mandar um navio com a bandeira do Vaticano lá para atracar aqui no porto ou na siderúrgica aqui para evacuar os civis da região aqui, porém o Putin não aceitou. É lógico, ele quer causar o máximo de dano possível, porque o que ele espera é isso, né? Com essa crueldade toda, forçar o governo ucraniano a alguma coisa. É a coisa mais cruel possível que alguém poderia pensar, né? Enfim, não há nenhuma mudança em Mariupol. Os avanços que houveram aqui em Ampil e coisa e tal estão registrados por aqui. Parece que Rubzne também houve, as tropas russas avançaram também alguns quarteirões, ainda não tomaram toda a cidade, mas avançaram alguns quarteirões. E uma novidade que tem é que os ucranianos iniciaram uma pequena contraofensiva aqui em Kharkiv, tá? Retomaram algumas cidades aqui em Kharkiv, alguns vilarejos aqui. É uma coisa muito pequena, pode ser que seja mais um diversionismo das forças ucranianas, ou seja, força os russos a desviar batalhões que estão aqui em Zion para proteger essas cidades aqui. Então não se espera que essa contraofensiva ucraniana vá muito longe ou consiga retornar muita área, mas de qualquer forma é um passo importante aqui, um avanço ucraniano liberando algumas cidades aqui ao redor de Kharkiv, né? Como a gente já falou em outro vídeo, a expectativa nossa é que entre 2 e 4 semanas os ucranianos estão de fato planejando uma grande contraofensiva nessa região. Até lá, certamente, as tropas russas já vão estar com problemas maiores, né? Já vão ter perdido tantos homens, tantos tanques, que a dificuldade deles manterem a posição já vai ser muito maior. Bom, e aqui na Transnistria não teve nenhuma novidade de ontem para hoje. Parece que aquilo ali foi só mesmo uma tentativa dos russos de insuflar o pessoal da Transnistria
para entrar nessa guerra, não funcionou, ficou do mesmo jeito, então não teve nenhuma mudança aqui. Menos mal, menos confusão para todo mundo, né? Então, tá tudo parado. Os russos não estão conseguindo avançar. Eu cantei essa pedra aqui, tá? Eu não gosto de falar isso não, mas eu cantei essa pedra. Eu falei, ó, essa montanha vai parir um ratinho. Os russos estavam falando que vão levar todas as tropas para a região de Donbás, que vai ser a maior guerra da Europa, que vai ser uma super guerra, essa batalha de Donbás vai ser uma super guerra, e não sei o que lá, e coisa e tal, e teve nada. A montanha pariu um rato. Essa também parece ser a opinião dos especialistas militares nessa área, né? Parece que realmente a ofensiva russa no leste flopou, não rolou. E o grande problema aqui é o que a Rússia está fazendo para justificar este problema. Está dizendo que é culpa da OTAN, que a OTAN, as armas fornecidas pela OTAN é que estão fazendo a diferença. Quando na verdade não é bem isso, não. Eu já falei isso, a Ucrânia se defendeu sem arma da OTAN, sem nada no início. Teve alguma ajuda de inteligência, é verdade, mas nada além disso, e conseguiu se segurar, se manter durante muito tempo. As armas estão chegando agora, mas é um erro muito grande achar que é só isso que está fazendo diferença. Não, a disposição, as táticas, a forma como o exército ucraniano está se portando é o que está fazendo o grosso da diferença. Só arma, só número, não faz diferença nenhuma no final das contas. Como diga-se de passagem, a Rússia está provando neste momento, estão só perdendo equipamento lá sem conseguir avançar nada, né? E, bom, o Phillips O'Brien, ele coloca uma consideração aqui bem curiosa, mostrando que nos últimos dias diminuiu o número de perdas de tanques e peças de artilharia da Rússia, né? Isso daqui ele está plotando o número de tanques e peças de artilharia perdidas pelos russos, conforme o exército ucraniano diz. Então tem em mente que isso daqui pode ter algum viés aí, mas de qualquer forma, parece refletir o que a gente está vendo no campo de batalha. Se você reparar, a quantidade de ações aqui no campo de batalha está bem menor na linha de frente do que a gente tem visto nos outros dias. E o que ele está colocando aqui é isso daí, olha só. Lembra quando começou a dita segunda fase da guerra, né, a batalha por Donbás? De fato, você teve uma explosão aqui. Você tinha 14 peças e 9 tanques de artilharia. Isso subiu aqui muito rapidamente e ficou num patamar grande durante vários dias, e agora o que a gente viu nos últimos 2 dias foi justamente uma queda deste número de destruições, né? E essa queda só pode significar realmente uma diminuição da ofensiva russa. A Rússia não está conseguindo caminhar ou está perdendo muito neste caminho. Pode ser também, verdade seja dita, que o fato de ter chegado lá o general Gerasimov, ele pode ter feito alguma revisão da forma como a Rússia está fazendo esses ataques, né? Vamos descobrir se tem alguma mudança nisso daí nos próximos dias. Mas o que ele coloca aqui em última análise é que se você olhar o quanto a Rússia perdeu, parece que ela perdeu 20% da força dela que ela já tinha ali em Donbás, né, em Izium. O quanto ela perdeu e o quanto ela avançou aqui, né, realmente é uma situação que não dá para... É inviável. Se for nesse nível de perda, pelo avanço que eles têm, eles não vão chegar a lugar nenhum. Vão perder tudo antes de conseguir qualquer coisa significativa, né? Eles de fato avançaram, mas avançaram muito pouca coisa, não caminharam praticamente nada. Segundo a inteligência do Pentágono, tem 2 coisas que estão principalmente atrapalhando os russos. Adivinha? Logística e a supremacia aérea, né? Ele não tem ainda superioridade no espaço aéreo ucraniano, então isso dificulta muito o apoio aéreo às unidades, e também a questão da logística, mais uma vez, se mostrando como um ponto fraco aí do exército russo, né? Enfim, outra boa notícia que ele coloca aqui, esse vídeo aqui que foi colocado, provavelmente já é o Switchblade americano. O Switchblade é um drone americano que foi recentemente disponibilizado para as forças ucranianas. É um drone suicida, ou kamikaze, como se preferir. Então é um drone que você lança ele, vai dirigindo ele num painel ali, num controle, e ele se choca com um tanque ou com qualquer outro armado, qualquer outro blindado, e acaba e destrói com uma força muito grande, né?
Então a gente está vendo esse vídeo aqui, parece que indica exatamente esse tipo de ação do exército ucraniano contra tanques russos, né? Quem está de acordo com essa visão também é a inteligência inglesa, está falando que justamente apesar de todos os esforços que a Rússia fez para melhorar a sua ação no campo de batalha, eles não estão conseguindo avançar, ainda continuam com problemas táticos de coordenação e com falta de pessoal em última análise, né? Enfim, essa é a visão, né? A Rússia está percebendo que chegou num ponto que ela não consegue avançar mais no Donbás também. O que vai acontecer a partir daí? Essa é a grande questão. E antes só de a gente entrar nessa conclusão dos próximos passos da Rússia, colocar a informação de que teve também mais um incêndio numa estação elétrica russa, lá no extremo leste da Rússia. Então isso aqui é bem longe da Ucrânia, tá? Certamente ataque ucraniano não foi. Agora, sabotagem é sempre uma possibilidade. Sabotagem, você só precisa de uma pessoa que consiga fazer a sabotagem, né? Enfim, de qualquer forma, é um grande acidente lá na ilha de Sakhalin. É lá do outro lado da Rússia, lá perto do Japão. De qualquer forma, é mais um grande prejuízo aí para a Rússia, né? Só fazendo um parênteses aqui. E, bom, o que se espera que sejam os próximos passos da Rússia? A gente já falou sobre isso, sobre o Putin declarar guerra à Ucrânia, né? Até aqui os russos chamam isso de operação especial e não sei o que lá. Mas com isso eles não podem chamar pessoal, não podem fazer a chamada de reservistas. Então havia essa ideia mesmo do Putin declarar guerra à Ucrânia e de fato chamar os reservistas. Só que, pelo que eles estão dizendo aqui, parece que Putin está preparando um discurso para o dia 9 de maio. 9 de maio, vocês lembram, a gente já falou, o grande desfile militar russo, que é o dia da vitória, que comemora a vitória dele sobre os nazistas na Segunda Guerra e coisa e tal. Então, o Putin deve declarar guerra aos nazistas do mundo. Ou seja, para não dizer que está declarando guerra à Ucrânia apenas agora, ele vai dizer que vai declarar guerra aos nazistas do mundo. Nazistas, lógico, como todo comunista diz, é qualquer pessoa que pense contra ele, que seja contra ele, evidentemente, né? Então, ele deve declarar essa guerra no dia 9 de maio e anunciar uma mobilização em massa de respostas para, segundo eles vão dizer, fazer o final push, ou seja, o empurrão final na Ucrânia e ganhar do suporte do Ocidente a Kiev, né? Bom, o que eu acho disso? Olha só, certamente isso é um problema, porque a Rússia ela tem uma massa de pessoas muito grande, e se eles fizerem uma mobilização em massa, eles conseguem realmente juntar uma quantidade de combatentes significativa. Então, eles podem sim gerar uma força que faça alguma diferença, mas vai ser a famosa guerra de carne. Por quê? Porque esse pessoal não tem qualificação, não vai ter treinamento suficiente. Se a Rússia vai fazer isso, ela vai precisar de pelo menos 3 meses para treinar esse pessoal e coisa e tal. Então a gente está falando de uma coisa que vai se estender ao longo do verão, lá para agosto, setembro, e é muito provável que até lá a Rússia já esteja com sequelas extremamente severas das sanções, né? As sanções elas não têm um efeito imediato, ou melhor, o efeito imediato ele é limitado, mas o pior é com o passar do tempo. Com o passar do tempo que elas se tornam piores, que acabam os estoques, acabam as peças, isso complica muito a situação. E a previsão é justamente que isso aconteça no verão lá na Rússia, final de maio, início de junho. Vamos ver como é que isso caminha. De qualquer forma, é uma medida que faz sentido. Para o Putin conseguir avançar na Ucrânia, ele precisa de gente, ele está perdendo muita gente. O problema ele está perdendo justamente os soldados profissionais dele agora, e aí quando chegar esse monte de recruta, um monte de gente nova, sem capacitação, isso pode ser realmente um problema. Enfim, vamos ver se ele vai conseguir de fato avançar nisso daí. Lá em Moscou está havendo o ensaio, né, do desfile. Parece que a Rússia diminuiu o tamanho do desfile, vai ter menos carros de combate, menos pessoal e coisa e tal. Estranho, né? Realmente, será que eles estão já com falta de material, falta de gente para compor isso daí? Pois bem, então parece que esse é o plano russo, ou seja, eles vão fazer essa grande mobilização,
vão declarar guerra e vão fazer essa mobilização lá na Rússia. E isso pode complicar as coisas, como eu falei, né? Os russos estão se queimando totalmente aqui, em muito pouco tempo eles não vão ter nem capacidade de defesa. A Ucrânia iniciou a mobilização dela no início da guerra, e em menos de um mês já deve ter o pessoal capacitado para pelo menos dar um primeiro combate, e é aí que ela planeja fazer, é aí que provavelmente ela vai fazer a contraofensiva dela para tentar recuperar as áreas tomadas pelos russos. E, aliás, diga-se de passagem, isso foi assim que aconteceu também na época da região de Donbás, em 2015, né? Vocês sabem, né? Quando houve a declaração de independência de Donbás e coisa e tal, os separatistas russos, aquela briga toda, os russos estavam dominando a maior parte da região aqui. Foi aí que o exército ucraniano retomou tudo isso e deixou ele só nessa região mais a leste aqui, né? Essa contraofensiva ucraniana, então, acontecendo em algum tempo, pode ter certeza, quando o exército russo tiver reposto a quantidade de pessoas aqui, equipamentos eles devem ter muita coisa ainda, basta eles trazerem de outras unidades e coisa e tal, isso gera um risco para os ucranianos. Porém, lembra, os russos não vão ter mais o fator surpresa. O que fez eles andarem tanto assim no início da guerra foi justamente o fator surpresa. Pegaram as defesas ucranianas despreparadas. Não vão conseguir de novo avançar tanto. Enfim, parece que essa guerra está pintando ser cada vez mais longa. Isso é pior para a Rússia. Bom, outros assuntos associados aqui. Em Portugal está havendo uma grande discussão acerca de refugiados ucranianos que foram recebidos por russos com ligações ao Kremlin. Veja, em tese, eu imagino que em Portugal e em outros lugares não tenha tanta gente assim que fale russo. Então talvez chamar, e muitos ucranianos falam russo, né? Então talvez chamar uma pessoa que fale a mesma língua seja algo importante, coisa e tal. Mas certamente russos com ligação ao Kremlin, isso é uma coisa complicada, né? Os refugiados disseram que tiveram seus dados pessoais, documentos pessoais xerocados, né, fotocopiados, e estranharam perguntas sobre o paradeiro dos familiares que ficaram na Ucrânia. Isso é uma coisa estranha mesmo, é o que eu falo para vocês, está cheio de ativo russo por aí. Tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Enfim, o Lavrov estava chorando ontem sobre russofobia. Não, porque o mundo está agora criticando os russos e não sei o que lá. Né? Eu acho que a melhor resposta foi esse meme aqui, né? A Rússia mata, faz genocídio, crimes de guerra, ameaças nucleares e coisa e tal. E olha, por que as pessoas estão criticando os russos? Por que as pessoas não gostam mais dos russos? Coisa óbvia, né? Eu sei que nem todo russo é favorável a essa guerra, nem todo russo está a favor disso daí, mas, meu amigo, no momento que o seu governo faz uma besteira desse tamanho, pode saber que você vai acabar pagando por isso também. E é nesse sentido que me preocupa muito essa outra notícia aqui. Nós, brasileiros, vamos acabar pagando pela besteira que o Bolsonaro está fazendo nessa guerra. Eu noticiei outro dia que a Alemanha tinha dado como certo, a Alemanha deu como certo isso, que o Brasil iria enviar 30 mil projéteis dos tanques Leopard, né? O Brasil tem uma grande... O Brasil é um museu militar, né? As Forças Armadas Brasileiras é uma piada completa. Aí tem o Brasil é quem tem o maior paiol de mísseis desse blindado dos anos 1960. Lá na Alemanha é quase peça de museu isso. Por que eles estão mandando esse blindado para a Ucrânia? Aquilo que eu falei para vocês, né? Os países estão aproveitando para se livrar de muita coisa velha e coisa e tal. Não deixa de ser uma ajuda para a Ucrânia, e para a Ucrânia é até mais fácil, porque é equipamento que eles estão mais acostumados a usar de qualquer forma. Então, e essa munição que está em falta, e daí o Brasil mandaria esses 300 mil cartuchos ou munições para a Alemanha encaminhar para a Ucrânia. Os jornais alemães estavam dando como certo. Aqui está falando que não, que o Brasil não, o Bolsonaro não quer se meter com isso. Esse que eu falo que é o problema. O Brasil está entrando do lado errado desta guerra. Isso é muito preocupante. Nós todos, nós brasileiros todos, vamos pagar por essa besteira que está sendo feita pelo Bolsonaro. Mesmo do ponto de vista utilitário, esquecendo esse negócio de ser certo ou errado, o Brasil podia aproveitar e fazer a exata mesma coisa que todos os outros países estão fazendo. Aproveita para desovar essa munição velha, esses tanques velhos, e fala para a Alemanha, olha só, ok, a gente manda tudo, toda a velharia nossa aqui a gente manda para você, em troca de um contrato para fornecer tanques mais novos, para conseguir
coisa para repor isso daí com coisas mais novas. Aproveita a oportunidade e faz a coisa certa, ao invés de ficar igual um baba-ovo do Putin, sem chegar a lugar nenhum, porque a Rússia está destruída, não vai ajudar mais ninguém. Esquece esse negócio de que a Rússia vai ajudar o Brasil a ter bomba atômica. Não vai, a Rússia acabou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.